Datafolha fez uma nova pesquisa eleitoral nessa semana que mostra que estão estabilizadas as intenções de voto na presidente Dilma. Ela está com 37% das intenções de voto, mas apertaram as chances de ela ter um segundo turno. O candidato tucano Aécio Neves subiu de 16% para 20% das intenções de voto. O Eduardo Campos está praticamente estável em 11%. A avaliação e aprovação da presidente também parou de cair, não é isso, Mauro? Pelo menos parou de cair naquele ritmo que vinha caindo até o mês passado. Ela tinha 41% de aprovação em fevereiro, foi para 36% em abril e agora ficou praticamente estável em 35%. A mesma coisa acontece na intenção de voto. É importante frisar que a pesquisa foi feita após o programa do Aécio e após o pronunciamento de Dilma no 1º de maio. Então já capta possíveis reflexos dessas aparições. Acho que é bem importante salientar isso que o Mauro está falando sobre o pronunciamento de 1º de maio, que ali ela tinha dois objetivos muito claros. Um é mostrar medidas que fizessem estancar aquele mal-estar em relação à economia. Então ela anunciou o reajuste do Bolsa Família, anunciou a manutenção da política de correção do salário mínimo e também a correção da tabela do imposto de renda. Porque para mim as dificuldades são fonte de energia e não de desânimo. E o outro objetivo que ficou muito claro foi de se apresentar como uma pessoa apta a fazer as mudanças, que são desejo aí, segundo o Datafolha, de 74% dos eleitores. Ela falou 9 vezes as variações mudar e mudança em 12 minutos. Porque mudar não é fácil. E agora a pesquisa mostra que pela primeira vez o tucano Aécio Neves ultrapassou a Dilma como o candidato mais apto a promover essas mudanças, segundo o Datafolha. O ex-presidente Lula também supera a Dilma nesse quesito e até Eduardo Campos cresceu bastante, uma pessoa que o eleitor enxerga como habilitada para essas mudanças. De uma maneira geral, o eleitorado vê o Lula como a pessoa mais apta a fazer essas mudanças, né? 38% do eleitorado. O Aécio Neves está com 19% e a Dilma Rousseff com 15%. Na pesquisa anterior de abril, o Lula tinha 32% quando se fazia essa pergunta. E agora isso subiu para 38%. Eduardo Campos tinha 7%, foi para 10% e a Aécio superou a Dilma nesse cenário, né? Tem vários indicadores na pesquisa que apontam para essa insatisfação da população. Um dos mais importantes é a taxa de brancos e nulos. Hoje a gente está com 16%, no anterior tinha 20%. Essa queda de 20% para 16% dos brancos e nulos foi diretamente para o Aécio. Então, pela primeira vez, parece que a população enxerga. Está enxergando outro candidato. Um outro candidato, um candidato de oposição, que contempla, pelo menos em parte, esse desejo de mudança e esse roteiro de insatisfação que a gente vem percebendo pesquisa após pesquisa. Agora, o cenário aqui entre Dilma Rousseff e Aécio Neves no eventual segundo turno, ele perderia com 36% das intenções de voto e Dilma 47%. Mas 57% dos eleitores dizem que existe uma chance de mudar de voto, né? Quer dizer, está muito volátil o cenário. Né? A taxa de indecisos na espontânea é 49%. E há 12% que votariam em branco e nulo. Então, 61% dos eleitores hoje se mostram sem candidatos na pesquisa espontânea. Acho que é importante a gente destacar que o Aécio parece ter aproveitado melhor a janela de TV do que o Eduardo Campos, que tinha tido o programa dele antes da pesquisa de abril, não cresceu o que esperava, a Marina ainda aparecia na frente dele e o Aécio não, agora dobrou sua intenção, que é muito pequena, muito baixa, na espontânea foi de 3 para 6, é residual, mas é um salto assim, de pessoas que dizem, sem ser perguntadas, o nome do tucano, e na pesquisa estimulada, aí sim teve um salto de 4 pontos percentuais de 16 para 20. Nesse período ficou claro, finalmente, que a Marina vai ser vice e não ser candidata, tanto que ela não aparece mais nesses cenários. E ainda assim, Eduardo Campos não teve nenhum benefício dessa migração. Quando houve o programa do Eduardo Campos e Marina foi quem mais se beneficiou. Ela cresceu mais do que o Campos. E agora o eleitorado propenso a votar em Marina não migrou totalmente para o Campos. Eu acho que é um problema da campanha. Agora, além da volatilidade que a pesquisa mostra, a gente tem um imponderável que podem ser os protestos no mês de junho, né? Nesta quinta-feira a gente teve, há pouco mais de 30 dias da Copa, 8 estados com protestos, greves, paralisações, etc. A gente teve o exemplo do ano passado. A gente viu o quanto a avaliação da Dilma e de outros governantes foram prejudicados pelos protestos. E é automático que esses protestos atinjam principalmente quem está no governo. O governo assumiu aí uma aposta de risco que foi a de defender a Copa, lançou um portal para defender a Copa das Copas.
Isso daí pode se mostrar um tiro no pé. Essa Copa do Mundo, ela é a que detém maior tensão política desde a Copa de 70. Ela tem um potencial aí de mudar o panorama político e eleitoral do país, dependendo do que acontecer, seja nos protestos, seja na organização e mesmo no desempenho do país na Copa. A gente tem hoje a maior taxa de brasileiros com vergonha do país. O próprio desempenho da seleção em campo pode mudar esse sentimento que a gente observa hoje no país.